Irmãos, boa noite. O pastor pediu para que eu estivesse hoje ministrando o estudo ou a devocional da noite e pediu também para avisar que a próxima quarta-feira não haverá estudo bíblico. Vai haver só o culto da virada do ano. Vou falar o culto da virada, porque senão vai ficar ruim. Mas vai ter só o culto na quinta-feira e não vai ter então o culto de estudo bíblico na quarta-feira que vem. Depois de amanhã é Natal. E eu queria compartilhar com os irmãos, refletir um pouco, fazer uma devocional nessa noite sobre o Natal. E o texto que eu quero ler com os irmãos para compartilharmos juntos está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos no mundo. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Nós vamos ler o 16, o 17 e o 18. Eu especialmente gosto mais do 17 do que do 16. Eu acho o 17 fantástico. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós fomos abençoados, nós já oramos para que a meditação da palavra pudesse edificar as nossas vidas. Eu começo hoje contando uma história particular, pessoal minha. Eu tinha 8 anos de idade. Então ela é uma história de uma criança de 8 anos. Eu morava em Goiânia e estudava no Colégio Batista, colégio evangélico. E foi feito naquele colégio um concurso de quem desenhasse melhor o que significava o Natal. Então eu peguei a melhor folha, a mais bonita que eu tinha, separei o giz de cera e comecei a desenhar, tentando fazer perfeito, um desenho que registrasse o Natal. Eu tentei fazer a árvore mais bonita do mundo. Eu tentando desenhar ali e tal, e colocava as bolinhas e a estrela e tal. E cada aluno entregou aquilo para o professor, e eles separaram uma casa em Goiânia e fixaram por toda a casa os desenhos. Eu já falei para os irmãos o que eu desenhei, uma árvore de Natal. Quando a gente foi levado àquela casa para poder olhar, ver então a exposição e o melhor desenho fosse premiado na frente da escola e tal, quando eu comecei a andar pela casa, eu gostei de tudo que eu vi, mas num determinado momento, no meio da casa, tinha um desenho preto e branco, não era colorido. O desenho era preto e branco. E eu aproximei para poder ver do que se tratava. Quando eu ia chegando perto, eu ia ficando triste. Quanto mais perto eu chegava do desenho, mais triste eu ficava. Um único desenho, feito em preto e branco, retratava o nascimento de Jesus. Tinha mais de 5.000 desenhos ali naquela casa. Todos eram Papai Noel, família, árvore de Natal.
Mas no meio da casa havia um desenho feito preto e branco na manjedoura, os animais e Jesus. Só um desenho. Só uma única pessoa lembrou que Jesus, que o Natal, o que significava o Natal era Jesus. Eu já fui correndo para desenhar uma árvore de Natal. Eu tinha me esquecido. Eu não tinha me atentado para um detalhe tão importante. Para um detalhe não, para a verdade absoluta. Eu era uma criança de 8 anos. Só que, se nós analisarmos a nossa vida, o Natal é um detalhe do ano. O Natal é uma comemoração das experiências de um ano, de uma vida. O Natal é a comemoração de uma esperança. O Natal, ele é um ponto no meio do ano, no final do ano. Foi colocado no nosso calendário, mas a gente vivencia, a gente tem experiências todos os dias para que esse dia, para que esse momento tenha valor. Para que, na verdade, não é para que esse momento tenha valor, mas para que esse momento tenha um significado real nas nossas vidas. Eu não desenhei Jesus. Eu desenhei a árvore de Natal. O que nós desenhamos, ou o que nós escrevemos todos os dias. Porque uma biografia, ela é registro dos fatos. Biografia é algo que a pessoa escreve com a sua vida. Uma autobiografia, ela é feita com os gestos, com os atos e com as palavras que nós escolhemos ao longo da nossa vida. E as biografias, elas podem ser descritas com palavras, em palavras, ou até mesmo em desenhos, fotografias. Pode-se relatar a história de alguém. E se nós pegarmos a nossa história, ao longo da nossa história, qual vai ser o retrato da nossa biografia? Qual vai ser a história da nossa biografia? Quem vai ser Jesus na nossa história? Quem vai ser Jesus na nossa vida? Quem vai ser Jesus ao longo da trajetória da nossa história? E o que a nossa história vai contar às pessoas sobre quem é Jesus? Uma única oportunidade que eu tive na minha vida, eu não desenhei Jesus. No momento que eu podia revelar o que de fato era importante perto do Natal, eu não fiz. Mas eu percebo hoje que aquilo retratava muito sobre a minha vida, aquele fato. Eu talvez não tivesse percebido concretamente quem era Jesus. E hoje as nossas igrejas presbiterianas, Assembleia, Batista e demais denominações, elas estão cheias. As igrejas estão cheias. As universais do Reino de Deus estão cheias. Mas cheias de quê? A vida das pessoas estão cheias de quê? As pessoas conhecem o que do Evangelho? O mundo tem conhecido o que sobre Jesus? Existem algumas... Nós temos um privilégio muito grande, né? A gente se esquece fácil das coisas. A gente se esquece. Muito fácil. A gente guarda mágoa, a gente guarda rancor, a gente fica indignado, mas determinados atos, determinadas atitudes, a gente, como bom brasileiro, empurra com a barriga, deixa, isso não é comigo não. A gente se esquece da própria história. Em 1951, foi inaugurado em Barbacena um hospital para deficientes, para loucos. Como é que chama? Hospital psiquiátrico, mas a forma vulgar de chamar. Forma vulgar não, o jeito popular. Manicômio, sanatório. Foi inaugurado em 1951. A gente usa muito uma expressão, a expressão é trem de doido. Já viu essa expressão? Sabe de onde vem essa expressão? De Barbacena. Semanalmente, um trem cheio de doido, trem de doido, chegava na cidade trazendo os loucos.
trazendo os doidos. O lugar comportava não mais do que 235 pessoas. Mas a contagem que eles faziam direto era de mais de 5.000 internos. Nem 5% deles tinham laudo confirmando que eles tinham um problema mental, que precisavam de ajuda. Sabe quem ia para lá? A filha do fazendeiro engravidava, o que ele fazia? Mandava ela para lá, para o sanatório. A mãe descobriu que o cara estava usando droga, que ele estava andando por um caminho torto, o pai pegava ele e mandava para o sanatório. As pessoas pegavam as famílias, desfaziam as suas famílias e jogavam, deixavam a Deus dará, mandavam lá para Barbacena e para muitos outros lugares. Em 1979, veio uma bomba na televisão. 1979, veio uma bomba. Foram descobrir, por exemplo, Barbacena, a energia da cidade caía, porque eles faziam... eles davam choque, faziam uma terapia do choque, faziam uma tortura, e eles usavam tanta energia que a energia da cidade caía. As faculdades compravam corpos toda semana em Barbacena. Toda semana. As pessoas, quando entravam lá, elas eram despidas, elas perdiam, era tirado delas as suas roupas, era raspado o seu cabelo, era queimada a sua identidade, e ela entrava lá e ela ficava nua, sem cabelo, sem roupa, sem nada. Se ela desse muito trabalho, e eles não a matassem com o choque, e com os açoites, com as chicotadas, com as outras formas de tortura, eles pegavam aquela pessoa e colocavam dentro de uma gaiola. E eu não vou nem mais discorrer o que acontecia. Eu não vou nem mais discorrer o que acontecia. Mas essa é a nossa história, que muitos que viram isso se esqueceram, a história do Brasil, que viram isso e esqueceram, e que não só viram isso, mas que às vezes nem conhecem, nem sabem que isso existiu. A minha cunhada já foi. A minha cunhada tem problema. E ela já foi para um desses sanatórios, lá no Rio de Janeiro, em Barbacena, ela já foi internada. Mas no caso dela, ela tinha problema. Mas o grande problema, o problema central, é que a falta de amor nos faz esquecer a nossa história. A falta de amor faz um pai levar a filha e colocá-la no lugar desse. A falta de amor faz a gente não considerar o passado, aquilo que já foi, e olhar para o que é hoje o Brasil, e não sonhar com o Brasil melhor, não, deixar Renan Calheiros ser senador. Ele era deputado, foi preso e agora é senador. Está vendo onde é que eu estou querendo chegar? Está vendo onde é que eu estou querendo chegar? A gente se esquece, não considera o passado. Pois Deus age diferente de nós. E o Natal, sabe o que é? Deus, o Natal, ele traz à tona a maior dificuldade do ser humano. O Natal traz à tona, aflora o maior defeito do ser humano. O ser humano tem dificuldade de ser humano. O ser humano tem dificuldade de ser um. Nós temos dificuldade de amar o outro sem que ele mereça. O ser humano tem dificuldade de fazer para o outro aquilo que quer para si. O ser humano tem dificuldade. Hoje, eu estou no Facebook, uma menina lá de São Paulo vira e fala assim, tira uma foto com o senhor, muito parecido com o Altair, e elas escrevem assim, nós abordamos esse senhor porque ele estava sentado na calçada, e ele estava muito fraco, e conversando com ele, ele disse para nós que queria dormir na rua porque não tinha força para poder chegar em casa. Elas então compram água, compram comida, dão para ele, pegam o número do telefone dele, colocam no Facebook falando assim, quem puder fazer alguma coisa por ele, ele é pedreiro, ele já trabalhou com isso, aquilo, outro. Eu fui um dos primeiros a ver. E a maioria dos comentários era, parabéns, parabéns. Nossa, que linda atitude de vocês,
parabéns. Eu escrevi, elas estão pedindo parabéns ou pedindo ajuda para ele? Elas pediram ajuda ou elas estão se mostrando para a gente parabenizá-las? Quem não tem o que oferecer, por favor, não escreva. Escreva algo a oferecer. Elas não precisam de parabéns, não é isso que elas estão procurando. Não é isso que elas estão buscando. Nós temos dificuldade de compartilhar a nossa história com o outro. E o Natal nada mais é do que Deus compartilhar aquilo que Ele é conosco, se fazendo um de nós. Ele nos olha à beira do caminho largados, como mendigos sem força alguma. E ao invés de ficar tirando foto, ao invés de ficar de longe falando alguma coisa que traga alegria, Ele se faz um de nós. Ele se veste como nós. Ele se faz alguém de carne e osso para compartilhar conosco a nossa dor, para compartilhar conosco a nossa história, o que é ser humano, o que é sentir frio, o que é sentir calor, o que é sentir fome, o que é não ter dinheiro. O que é não ter dinheiro. Ele se faz um de nós, para compartilhar conosco aquilo que somos. Se fazer um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele se fez um de nós, para trazer à tona a maior fragilidade do ser humano. O ser humano é egoísta. O ser humano tem dificuldade de olhar para o outro e enxergar no outro aquilo que ele é. Se o pecado de Adão, seu Tiago, é o meu pecado também é seu pecado. Se o pecado de Adão é o seu pecado também é o meu. Nós somos um. O que nos torna iguais é mais relevante do que as nossas diferenças. E Jesus se fez um de nós, para que pudéssemos ter a experiência da salvação. Para que pudéssemos ter a experiência, preste atenção, ter a experiência de olhar para o outro com amor. Com amor. Para ter experiências de dar o nosso tempo. Ter experiências de dar a nossa vida pelo Evangelho. Se a forma dele nos amar foi dar a sua vida, isso é graça. E só há uma forma de retribuir isso, entregando a nossa vida integralmente. Inteiramente. Ele não quer uma parte. Ele não quer a hora do culto. Ele não quer a hora da faculdade, do trabalho, a hora que a gente entra em casa, a hora que a gente sai de casa. Ele quer tudo. Integralmente. É uma resposta. Ele se dá para que a gente integralmente se doe a Ele. E doar a nossa vida a Deus é deixar de olhar para nós. Doar a nossa vida a Deus é fazer aquilo que Jesus fez. Ele se entregou. Não importava o que Ele queria. Não importava o que ele desejava. Porque Ele desejava o bem do outro. O bem do outro. A minha filha, tive uma conversa semana passada teológica com a minha filha, a Laurinha. Ela disse assim para mim: papai, Jesus tinha medo da cruz, não tinha? Eu não. Não, mas ele tinha medo de alguma coisa. Eu falei assim, não. Jesus não tinha medo de nada, Laura. Não, mas eu não entendo como ele não tem medo de nada. É simples. Nada é mais forte do que ele. Nada é maior do que ele. Nada é mais poderoso do que ele. Ela disse assim para mim: mas Pilatos matou Jesus. Eu disse para ela: não. Pilatos não matou Jesus. Quando Jesus estava na frente de Pilatos, Laura, Pilatos disse assim para ele: você não cometeu nenhum crime, vai ficar calado? Eu tenho o poder de te salvar, eu tenho o poder de te livrar da cruz. Eu tenho esse poder, fala alguma coisa para que eu te liberte, para que eu use esse poder. E Jesus disse assim para ele: Laura, você não tem maior poder
do que aquele que me enviou. Você não tem. Diz para ela: Laura, Jesus morreu porque Ele quis. Nenhum ser humano tinha força e autoridade para matar Jesus. Ele se entregou. Ele se deu por nós. Ele morreu por nós. Ele nasceu por nós. Ele viveu por nós. E Ele morreu por nós. Não tem ser humano com força suficiente para poder matar Jesus. Ele morreu porque Ele quis. Ele morreu porque Ele quis. Ele perdoou porque Ele quis. Ele amou porque Ele quis. Ele nos salvou porque Ele quis. Foi por isso. E não por outra razão. E o texto que a gente leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Ou seja, Ele deu o seu filho, Ele se entregou, e Ele fez isso por amor. Deus deu o seu filho por amor. O que o motivou a fazer isso foi o seu amor, e não outra coisa. Foi o seu amor, para que nós então passássemos de mortos a vivos. De pessoas que se preocupavam consigo mesmo, a pessoas que amam. A pessoas que amam. Eu tive uma experiência hoje. Eu estava... Vou compartilhar isso com os irmãos. Eu estava apertando o Sinomar há 2 dias para receber, porque eu estava muito apertado. Para não falar que eu tinha poucas moedas em casa. E toda hora acessando no computador o saldo no banco, para ver se ele tinha feito o depósito. Eu saí da igreja e fui para casa e olhei o saldo. Sabe quanto tinha, Altair? 665. Ainda bem que não tinha 666. Tinha 665. Eu corri na igreja. Sinomar, você fez depósito? Não. Liguei para meu pai. Depositou algum dinheiro para mim? Não. Eu não sei quem foi. Eu não sei quem foi. Mas sei que Deus usou alguém para abençoar a minha vida. Depois Sinomar fez o depósito lá e tal. Mas alguém abençoou a minha vida. Alguém olhou com misericórdia. Não sei como, não sei quem e nem por que alguém faria isso. Porque a igreja está sempre assistindo a gente e qualquer aperto que acontece, eu dou um ligado para o Sinomar vai lá, adianta uma parte do salário, muito, muito tranquilo. A gente não passa aperto, mas num determinado momento Deus mostrou, expressou amor de uma forma em especial. De uma forma em especial. Olha que interessante. Deus usou alguém. Mas a questão é, Deus quer nos usar. E Daniel, ao longo da minha vida, que já não é tão curto mais, eu já ultrapassei os 30, então assim, eu brinquei com a minha mãe uma vez, ela virou para mim e falou assim, pega a sobremesa para mim. Eu, não, já estou quase da sua idade, já passei dessa fase, já estou quase, falei brincando, depois eu fui lá e peguei, mas a gente já vai adquirindo uma certa experiência. A questão é, existe uma coisa mais importante que a gente pode dar para as pessoas do que dinheiro e bem material, que é lealdade, amor, compromisso, fidelidade, compaixão, misericórdia, dar a nossa vida. Porque amor é dar parte de si. Quando você ama alguém, você está dando de você para alguém. Quando você se compadece de alguém, quando você perdoa alguém, você está arrancando algo de você. Você está deixando de ser egoísta naquele momento. Você está aceitando aquilo que a pessoa disse. Você está assistindo aquela pessoa naquilo que ela precisa, num abraço, numa visita.
assistindo a pessoa na vida dela. E é para isso que Jesus veio. Irmãos, Jesus veio para nos dar vida. Vida. Reflita nisso nesse Natal. Jesus veio com a finalidade, com o propósito de nos dar vida, de viver para o outro, de viver não para mim, mas para Ele. Porque uma pessoa que vive para si, que se ressente do mal, que guarda injustiça, que guarda rancor, uma pessoa que não vive para o outro e que não vive para Deus integralmente, ela ainda não foi alcançada pela graça de Deus. O sentido do Natal, em Jesus se fazer um de nós, é para que nós tenhamos vida. E vida consiste em amar, respeitar, perdoar, doar, estar 24 horas integralmente à disposição de Deus e de quem passar pela nossa vida. Posso ouvir um amém? Então esse é o sentido. Esse é o sentido do Natal.